do versículo 1 em diante. Vamos falar hoje sobre tentações. Tentações, certo? Eu quero primeiramente dizer que ser tentado não é pecado. Pecado é cair em tentação. Tentado nós somos todos os dias e até várias vezes ao dia. E a tentação vem para nos tirar do propósito que Deus nos chamou, para nos tirarmos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A tentação vem para que o diabo ache legalidade nas nossas vidas. E ele, entrando uma vez em nossas vidas, sua função é matar, roubar e destruir. Então vamos estudar sobre isso nessa noite. Vamos trabalhar esse tema, esse assunto tão importante que são as tentações. Não importa a sua idade, sua classe social, seu emprego, não importa seu nível de unção, de ministério, não importa o seu nível de intimidade, de busca com Deus. Você não é anjo. Então, sendo homem, sendo ser humano, nós somos tentados, tá bom? Então vamos aprender um pouco sobre isso, aprendendo com o mestre, que é Jesus. E aqui no capítulo 4, no versículo 1 em diante, capítulo 4 de Mateus, do versículo 1 em diante, fala sobre a tentação de Jesus. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista para cumprir toda a justiça, certo? Aquele batismo, um fenômeno acontece, o Espírito Santo ele desce sobre o Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba, e se ouve uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Então depois disso, a Bíblia diz que o Espírito de Deus o impele, o leva para o deserto para ser tentado. Mas não pense que Jesus só foi tentado no deserto, ou naquele dia, após os 40 dias de jejum. Não, Jesus foi tentado durante os 40 dias. Olha o que diz a Bíblia em Lucas 4:2. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Então não foi ao término dos 40 dias que ele foi tentado. Ele foi tentado durante os 40 dias, ali no deserto, ele foi tentado. Agora não pense que ele foi tentado 40 dias
e depois parou a tentação. Não. Olha o que a Bíblia diz também em Lucas 4,13. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então aquela tentação aconteceu, ok? Durante 40 dias ele venceu, certo? E depois daquilo, o diabo se ausentou por algum tempo, até o tempo oportuno. Muitas vezes é assim. Nós vencemos o diabo hoje, ele foge. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foge, ele vai embora por algum tempo. No tempo oportuno, o tentador chega. No tempo oportuno, a tentação chega. Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado. Olha que interessante. O Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado. Ele foi tentado durante 40 dias, como vimos aqui em Lucas, tá bom? Ele venceu, como vemos nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele vence a tentação, mas ele é levado para ser tentado. Por que isso? Primeiro, para mostrar que é possível um ser humano vencer as tentações de Satanás no deserto, no território dele. Amém, amados? É possível eu e você vencermos todas as tentações que venham contra nós. Segundo lugar, quando nós vemos a criação do mundo e a queda de Adão e Eva, nós vemos que o primeiro Adão, ele caiu, foi derrotado pela tentação no paraíso. E Jesus, chamado de segundo Adão, ele vence a tentação, a Satanás, o tentador, no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro Adão, no paraíso, é derrotado. O segundo Adão, no deserto, é vencedor. Porque não é o local que você está, é você. Amém, amados? Você pode vencer no local que Deus te colocou e no local que você está. Por isso, não há desculpas para a queda. Você caiu porque você quis cair. Se eu cair, é porque eu quero cair em tentação. Não é o local, mas é a nossa vontade, determinação de nos mantermos de pé, firmes e fortes na presença do Senhor. Amém, amados? E o texto começa assim: Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito. Amados. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve o quê? Fome. Quando alguém está com fome, a sua cobiça, o seu maior desejo é um prato de comida, sim ou não, irmãos? É um prato de comida, mas você pode oferecer o que for, é como alguém está com sede, né? Você pode tomar qualquer outro líquido, mas se você tiver podendo tomar água, vai ser o líquido que vai saciar a sua sede, porque é daquilo que você está precisando, é daquilo que você está necessitando, é daquilo que você está carente. Então, após jejuar 40 dias e 40 noites, quem chegou? Satanás. E quando ele chega na hora em que ele tem fome. Chega na hora da fome, na hora que ele está precisando. Tiago diz, no capítulo 1, versículos 13 a 15: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não nos tenta. Olha o que Tiago continua dizendo aqui: mas cada um é tentado quando atraído e engordado pela sua própria concupiscência, ou seja, pela sua própria cobiça. O que me leva a ser tentado é a minha cobiça,
é aquilo que a minha carne gosta, é a minha inclinação carnal, é a minha propensão carnal, é nisto que eu serei tentado. Vocês estão entendendo, irmãos? É nisso que eu serei tentado. Vou dar um exemplo aqui. Você é um cara que gosta de mulher. Tem algum homem que gosta de mulher? Da sua, né, irmão? Amém? Da sua. Você vai ser tentado por quem? Por mulher. Porque aquela é a sua cobiça. Se alguém gosta muito de dinheiro, é ali que ele vai ser tentado. Se alguém gosta muito de fama, é ali que vai ser tentado. Se alguma mulher gosta muito de lascívia, o que é lascívia? É tentar levar o outro à queda, é a sedução. Se você é uma mulher, gosta da lascívia, essa é a sua inclinação, é ali que o diabo vai lhe tentar, é ali que você será tentado, porque você será tentado segundo a sua cobiça. Amém, amados? Se você gosta de filé mignon, o diabo não vai colocar para você cair pé de galinha, né, irmão? Não, porque ele sabe que a sua tentação, não é? Pode ser, não é? Sua tentação do cara pode ser um pernil de porco, né? Isso, trabalha com porco, né? Um pernil. Então o diabo vai colocar um pernil para você, uma picanha, né? Não vai colocar a charque, vai colocar uma picanha, não é? Então somos tentados de acordo com a nossa cobiça. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Não dá para rasgar mais, né? Está sendo filmado aqui, tem pessoas, tem crianças aqui, né, irmão? Então é isso. Tem Nicolas ali também, todas as crianças. Você vai ser tentado de acordo com a sua cobiça. Amém, amados? Olha o que Tiago diz mais aqui. Mas cada um sendo tentado, quando atraído, engodado ou enganado pela sua própria cobiça, depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Primeiro vem a cobiça, eu falei de ser tentado. Ser tentado não é pecado. Pecado é dar lugar à tentação, cair em tentação. Mas Tiago, ele mostra como é que acontece. Olha como acontece. Você é tentado, tá bom? Você vê alguma coisa, né? Você é tentado, porque o que há no mundo é a cobiça dos olhos, é a cobiça da carne e a soberba da vida. O mundo passa e as suas cobiças, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é a cobiça dos olhos, você vê, é a cobiça da carne. Você vê, sua carne deseja aquilo, tá bom? Aí você pode trabalhar na sua mente. Orar, repreender, lançar fora aquele pensamento, não dar lugar àquele pensamento. Mas se você viu, você foi tentado na sua carne e você concebeu o pecado. Por isso que a Bíblia diz: se um homem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Não é que é pecado você olhar para uma mulher e achar bonita, porque não é pecado nem uma mulher olhar para um homem e dizer, que bonito, né? Alguém pode ver Adraldo aqui ministrando e dizer, rapaz, que bonito, né? Mas não quer dizer que você está cobiçando ele, né? Você pode olhar para a televisão bonita, olha que arranjo bonito, né? Púlpito está bonito, hoje a igreja está bonita, mas você pode olhar, não é? É bonita. Mas quando a Bíblia fala com intenção impura, é quando você concebe o pecado no coração. No seu coração, você já concebe o pecado. E aquele pecado, uma vez concebido, ele vai dar a luz, diz aqui. E aí vem a luz, é igual uma gravidez. A mulher concebe no seu ventre, não é? Ela concebe no seu ventre a criança. Aquela criança, depois de 9 meses, nasce, deu à luz. Assim é o pecado. O pecado pode ser concebido aqui e depois de algum tempo, ele se materializar. Você entrar na prática do pecado, mas tudo começa aqui. Aqui, ó, mente. Aqui, coração, alma, não é? É aqui.
que começa o pecado. Você peca aqui, você começa aqui, você concebe aqui e depois dá a luz. E o interessante é que Tiago diz: depois do pecado sendo consumado, né? Ele é consumado, ele é feito, realizado, ele gera morte. O pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Qual foi a consequência do pecado de Adão e de Eva? Morte. O ser humano não nasceu para morrer. O ser humano foi feito um ser eterno. Ele era para viver eternamente aqui nessa terra, não morrer. Mas quando Adão e Eva pecam no paraíso, 3 mortes entram na humanidade. Morte do corpo, né? Você vai na Bíblia, os primeiros seres humanos viveram 600, 700, 800, 900 anos. Já percebeu isso? Depois vai baixando, é ou não é? Quando chega lá em Abraão, já é 100 e alguma coisa. Quando chega em Moisés diz: olha, os mais robustos chegam a 70 a 80, mas o melhor dos seus dias é canseira e enfado. Então veio a morte do corpo, envelhecimento e morte. Agradeça isso aí lá no céu aos nossos pais Adão e Eva, tá bom? E qual foi a outra morte que veio? Morte espiritual, distanciamento de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2. Vós estavam mortos em vossos delitos e pecados, mas ele vos vivificou. Então estávamos mortos espiritualmente, sem Cristo, tá bom? E a morte eterna, que lá em Apocalipse chama de segunda morte, que é quando o inferno e Satanás, falso profeta, a besta, são lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Amém, amados? Então, a tentação, o pecado é assim: eu sou tentado na minha cobiça, aquilo que eu gosto, aí justamente que o diabo vai agir, na carência. Cuidado com carência. A carência derruba muita gente, né? Às vezes as pessoas são casadas, mas são carentes. É uma mulher que muitas vezes o marido não dá um elogio, certo? Não dá um elogio, a coitada. Aí vai chegar alguém no Facebook, vai chegar alguém no trabalho, vai chegar alguém, vai começar a elogiar: mas tá bonita, cabelo bonito e não sei o que e tal. E você, naquela carência por não ter algo em casa, você pode cair. Mesma coisa do homem, né? O homem pode ser que ele não tenha o respeito da mulher, ele não tenha a admiração da sua mulher, porque a mulher, ela quer receber elogio, ela é carente por isso, e o homem é carente de ser admirado. Admire o seu marido, olhe para ele e diga: mas rapaz, tu é um homem de Deus, pense numa bênção. Rapaz, eu admiro esse homem, né? Admire ele, diga umas palavras assim, né? Rapaz, né? Sandra, depois Ederaldo: rapaz, que ministração foi aquela hoje, o fogo desceu, e vai descer mais tarde também, né? Aí o cara não tem admiração em casa, aí chega no trabalho, em algum outro lugar, alguém começa a admirar. Aí ele está carente daquilo, e dentro daquela carência vem a queda. Não vamos esquecer de Jacó e Esaú. Jacó, ele agiu como o diabo age, uma ação maligna. Jacó, ele era o enganador, suplantador, né? Era tipo de Satanás ali, como ele fez ali, né? Enganador, suplantador. Esaú sai para a caçada, volta cheio de fome, e o que é que Jacó faz? Jacó pega um prato de lentilhas, sabendo que ele vem, aquela sopa quente, o cheiro, o cara vem com sede, com fome, muitos dias na selva, procurando caça, e ele diz: olha, queres essa sopa? O cara com fome: me dá essa sopa, eu quero comer. Ele estava babando, né? Babando de fome: me dá um pouco dessa sopa. Ele diz: dá, eu vendo. Tu me dá o direito de ser o primogênito e eu te dou a sopa. Aí Esaú diz: o que me adianta eu ser primogênito se eu estou morrendo aqui de fome? Aí ali naquela necessidade ele trocou. O pecado é assim. Às vezes nós estamos com uma carência, com uma necessidade, e o diabo sempre vai ter alguma coisa para oferecer.
Ele sempre vai ter algo para oferecer, para suprir a tua carência, para suprir a tua necessidade. E você pode uma ação igual a de Jacó, e você trocar a tua vida com Deus, a tua comunhão com Deus, a tua bênção, por algo tão efêmero, por algo tão passageiro, por algo tão sem valor, que era um prato de sopa. Ele trocou a bênção por um prato de sopa. Tem pessoas trocando a bênção por uma noite de sexo. Tem pessoas trocando a bênção por dinheiro. Tem pessoas trocando a bênção por tantas coisas. Não troque aquilo que é eterno, porque a Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Então não troque. Cuidado, o diabo vai tentar te derrubar dentro da tua carência. Ele vai chegar na carência. Teve fome, quem chegou? O cão. E não continua. E chegando-se a ele, o tentador, vê o nome, olha, tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. O diabo sempre tem uma sugestão. O diabo sempre tem algo para oferecer. Ah, tu estás com fome? Então já que se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas o que o diabo tem para oferecer e as suas sugestões sempre vai ser uma saída errada, sempre vai sair do caminho. O diabo aqui também colocou em xeque quem era Jesus. Se és filho de Deus, se és. Lá no batismo, a voz do céu disse o quê? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. E agora o diabo diz: será que tu és filho de Deus? Tu estás dizendo que és filho de Deus? A voz não diz que tu és filho de Deus, mas tu és filho de Deus mesmo? O diabo sempre vem para colocar em xeque aquilo que Deus falou conosco. Ele sempre vem para deturpar aquilo que Deus falou conosco. Isso aconteceu com Eva lá no paraíso. Gênesis 3, de 1 a 6. Diz assim: ora, a serpente aqui é Satanás, era a mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus te disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi assim que Deus disse que tu não pode comer de toda árvore do jardim? Disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Não foi assim que Deus disse, não. Deus disse que eu posso comer de tudo do paraíso, menos desta árvore aqui. Existem leis, regras, para nós cumprirmos diante de Deus. Nós temos, às vezes, por exemplo, vou dar outro exemplo aqui, viu, irmãos? Se alguém se bater com a tua vida, não é nada pessoal ou marcado, viu, irmão? É uma coincidência, ou então é Deus falando com você, tá bom? Por exemplo, quando tem uma mulher em casa, ou a mulher tem um marido em casa, e não é que a mulher é até bonita, né? O marido também é jeitoso, mas muitas vezes o diabo ilude a pessoa, para que a pessoa só ache que o que está bom é o que está fora, que a grama do vizinho é mais verde. Aí você tendo uma mulher em casa, ou tendo um marido em casa, aí o diabo diz: tu é preso a essa mulher, tu é preso a esse marido, tanto aí, ó. Mas existem regras. Você pode desfrutar da sua mulher, do seu marido, é bênção, porque quem fez o sexo não foi o capeta, quem fez o sexo foi Deus, para ser dentro do casamento, para procriação e também para gozo, alegria, para prazer do casal. Aí o diabo coloca na cabeça: tu és um preso, tu és um coitado, olha, tanto aí afora, tu és, não é? Então o camarada às vezes deixa a mulher bonita e arruma uma mais feia, né?
Ou o marido deixa, ou a mulher deixa o marido que é jeitosinho e arruma um pior, né? Você vê como é o negócio, como é a confusão, a ilusão que o diabo joga. E ele colocou em xeque o que Deus falou. Mas Eva sabia o que Deus tinha falado, mas ele não desistiu, ele continuou. Versículo, próximo aqui, estou sem versículo aqui. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha, Deus está mentindo. Isso é conversa de crente, isso é resenha do pastor. Tu vai nessa, tu não vai morrer não, rapaz. Não vai acontecer nada, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. O diabo aqui, ele usou uma sofisma. Sofisma é meias verdades. Aqui havia verdade, porque era verdade. No dia que eles comessem do fruto, seus olhos iam se abrir, iam perder a inocência, iam conhecer o bem e o mal. Até então, eles conheciam só o bem, eram inocentes. Tanto é que eles estavam nus no paraíso. Depois que eles comem, se vêem nus, colocam, fazem roupas de folhas, né? E Deus depois faz roupas de animais para eles, de pele de animais para eles. Então isso ia acontecer. Eles iam conhecer o bem e o mal, eles iam perder a inocência, mas eles iam morrer. E o diabo disse que não. Muitas vezes Satanás, ele fala 10 coisas, 9 são verdades, mas uma é um engano. E nessa uma está a queda, e nessa uma está a tua destruição, e nessa uma ele entra. Então cuidado. Não é que o diabo vai mentir, não, ele é o pai da mentira. A única coisa que é dada a ele paternidade é a mentira. E ele sabe dissimular, ele é astuto, ele sabe trabalhar. Então cuidado. Falou a verdade, mas tem uma coisa de verdade aí. Tem algo de verdade, mas tem um engano. E dentro desse engano pode vir a tua queda, pode vir a tua destruição. E ele continua, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então ali entrou o pecado, porque o diabo, ele colocou em xeque o que Deus falou. Querido, se Deus falou, está falado. Amém, irmãos? Se Deus falou, está falado. Esses dias, uma irmã mandou uma mensagem para mim e disse: pastor, me dá uma palavra. Quase que eu disse a ela: eu não sou da Cristã do Brasil, nem do Círculo de Oração. Me dá uma palavra. Eu disse a ela: você tem que se firmar no que Deus tem falado com você. As pessoas todo dia, por serem carentes, por não conceberem a palavra, por não receberem, por não guardarem, elas querem uma palavra nova todo dia, algo novo que possa lhe dar uma direção, falar com ela. Mas Deus não já falou? Se Deus falou, está falado. Segura o que Deus falou, meu irmão. Agarra. O salmista diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração. Então guarda a palavra. Deus te disse, Deus falou, deixe de insegurança. O diabo vai soprar, vai dizer que é mentira, que não vai se cumprir, que é engano, que não vai acontecer. Cão, eu quero dizer a tu, Satanás, que eu fico com a palavra de Deus. Não é com o que alguém diz ou com alguém falou, mas é com a palavra de Deus. Amém, amados? E o texto de Mateus continua. Ele, porém, respondeu, disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo vem oferecer a ele que ele transforme pedras em pães. Ele diz: nem só de pão viverá um homem. Está escrito. Está escrito. A palavra foi falada. E quando ele diz que nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra. Palavra aqui não é logos, palavra escrita, é rema, palavra dita, palavra falada, palavra revelada. Ou seja, entenda, quando ele diz isso,
ele está fazendo menção do que Deus falou para ele lá quando ele estava sendo batizado. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ele está dizendo, eu fico com a palavra rema, dita e falada por Deus, não pelo que você está falando. Temos que ter essa convicção, amados. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que Deus falou é maior do que alguém falou, do que alguém está dizendo. O diabo usa pessoas para minar a tua fé, para dizer algo diferente daquilo que Deus te falou. Você é que escolhe, vai ficar com quem? Com o que o diabo disse ou com o que o Deus está falando? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, que procede da boca de Deus. Eu sou filho sim, porque Deus já me garantiu que eu sou filho amado, em quem Ele tem todo o prazer. Aleluia, amém, amados? Então se firme na palavra de Deus, se firme na palavra, guarde a palavra, ande, viva na palavra. Jesus não disse, eu acho, eu penso, assim me disseram. Não, ele disse, está escrito. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que alguém acha ou o que alguém pensa, não é o que alguém falou, está escrito. Crente tem que conhecer Bíblia, irmão. Quando o diabo vier contra você, você tem que conhecer a palavra para dizer a ele, Satanás, está escrito desta maneira, assim diz a palavra do Senhor. Na batalha espiritual, você tem que ter a palavra no seu coração e na sua boca para declarar. Até nossas orações, temos que orar a palavra. Deus, a tua palavra diz, pedi, dá-se-vos-á. Por isso que eu estou pedindo. A tua palavra diz que o Senhor me deu poder e autoridade para pisar as serpentes e escorpiões. Por isso agora eu derroto toda ação de Satanás na minha vida. A tua palavra diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso eu declaro isto sobre a minha vida. E você tem que abrir a boca e declarar, e orar, e falar a palavra de Deus. É isso que tem efeito na batalha espiritual. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é que alguém filosofou alguma coisa, mas nós temos que ficar com a palavra do Senhor. Está escrito, está escrito. Você pode levantar sua Bíblia aí em nome do Senhor Jesus. Levante sua Bíblia aí, levante sua Bíblia, levante sua Bíblia. Está escrito, repita comigo, está escrito, é a palavra. Amém, meus amados? É o que a palavra diz. Aleluia. A nossa arma é a palavra, é a espada do Espírito. É a espada do Espírito que me foi dada. Ela é a minha arma de ataque contra Satanás. Eu tenho o escudo da fé para me defender, mas eu tenho a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra, para atacar Satanás, e ele não vai prevalecer contra a minha vida. Todo crente tem que ser cheio do Espírito Santo e da palavra. Cheio do Espírito Santo e da palavra. Sempre nós seremos cheios de alguma coisa. Às vezes estamos cheios de nós mesmos, cheio de si. Mas nós temos que ser cheios, sabe de quê? É do Espírito. Cheio, sabe de quê? É da palavra de Deus. Se encha do Espírito, se encha da palavra. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, se encha do Espírito, se encha da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E o texto continua. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que a seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Olha, irmãos, o diabo conhece Bíblia, o diabo conhece palavra, e o diabo ele usa até a Bíblia para nos convencer do erro, para nos convencer em fazer o errado.
Então por isso que nós temos que ter conhecimento da palavra, porque quando o diabo ele vier com uma palavra, com um texto fora de contexto, com uma heresia contra a tua vida, você tem que ter a palavra. O diabo ele tentou convencer Jesus a ser tentado, a cair em tentação, até usando a palavra. O poder de convencimento de Satanás é muito grande, irmãos. Você já comprou alguma coisa que você não queria comprar, mas a pessoa te convenceu em comprar? Já aconteceu com vocês? Que eu sei com quem aqui já. Já aconteceu com alguém? Você comprou porque o vendedor era muito bom e te convenceu a comprar. Acontece, Paulo, lá na loja? Né? O vendedor é tão bom que ele... Rapaz, tem um povo tão pirangueiro aqui que nunca aconteceu isso com vocês, né? Misericórdia. Então, Satanás, ele tem um poder de convencimento muito grande. Mas eu creio que todo mundo já fez alguma coisa aqui que não queria fazer, porque alguém convenceu. Com certeza. Você pode nem levantar a mão, mas já fizemos. Não queríamos fazer, mas já fizemos. Eu estava me lembrando de Márcio e Luciano, né? Chegaram lá na igreja, eu morava em cima da igreja, né? Chegaram lá em casa, da escola, os dois. Os caras foram vender para eles escova de dente, pasta de dente, limpador de língua e um espelhinho para olhar o dente assim. Irmão, na época, foi uma fortuna que eles pagaram. E quando eu abri os olhos deles, rapaz, que besteira que a gente fez. Não, Márcio, né? Porque Luciano é teimoso, não quis reconhecer no outro dia. 5 horas da manhã, foi na casa de Márcio e disse, rapaz, a gente comprou aquele negócio, vamos ver, vamos trocar, vamos devolver. Eles foram convencidos a comprar uma bobagem que não valia nada e pagaram caro. E tiveram que pagar ainda uma taxa lá de correio. Devolveram. Porque eu expliquei, né? Eu disse, rapaz, tu compra escova dessa aqui por R$3 ali, tudo ali, eles pagaram, parece que foi 50, 60 conto, foi um dinheiro que na época, né, eu até fiquei com raiva dele, rapaz, nunca deram uma oferta dessa na igreja. E o cabo chega e compra um negócio desse, aí eles devolveram. Mas é o que é isso? É o poder do convencimento, e o diabo, ele consegue convencer qualquer um, ele tem lábia. Satanás tem lábia, sabia disso, irmão? Você conhece alguém que tem lábia? Né? É difícil você vencer alguém que tem lábia, que sabe falar, que leva, né, na lábia. O diabo tem. A Bíblia diz, 2 Coríntios 11:14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O diabo ele se transfigura em anjo de luz para nos enganar. Então cuidado com o engano de Satanás. Mas é tão bonitinho, o diabo não vai colocar alguém feio. Mas é tão bonitinho, gente boa, o diabo vai colocar alguém ignorante, feio, ruim, para tentar te convencer de fazer alguma coisa de errado. Ele vai usar alguém que parece ser piedoso, parece ser bom, parece ser legal, e ali vai vir a queda. Mas Jesus, ele não caiu. Louvado seja o nome do Senhor. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, amados? Ele usou a palavra, ele usou a Bíblia. Não pode tentar, não posso tentar. Tu vem com a palavra, mas eu também vou com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. É a nossa arma, é a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu falei para vocês aqui na hora da oferta, única vez na Bíblia que Deus manda tentar ou fazer prova dele é nos dízimos e nas ofertas. Fora disso, não podemos tentar o Senhor. Por exemplo, você comprar alguma coisa fiado, sem ter dinheiro para pagar, nem previsão de dinheiro, e dizer, comprei pela fé, sem Deus dar direção. Não faça isso não, irmão. Isso é tentar Deus. Isso é tentar Deus. O diabo disse, olha, lança daqui para baixo, vai, lança. Está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos para te sustentar e tropeçar em alguma pedra. Pula aqui que os anjos vão te segurar. Ele diz, não.
não tentarás, Senhor teu Deus. Eu vou comprar meu carro, vou comprar minha moto, eu vou comprar uma roupa, vou comprar uma coisa, e não tem como pagar. Se não houver uma palavra rema, uma palavra falada de Deus, uma direção de Deus, não vá. Porque, caso contrário, você está tentando o Senhor. Por que compramos isso? Por que construímos aqui? Por que estamos aqui? Porque houve uma palavra rema, uma palavra saída da boca de Deus. Aí nós cremos e fizemos. Antes disso, não fizemos. Ficamos anos sem ter terreno, sem ter igreja, porque não havia uma direção. Quando Deus falou, nós fomos e Deus tem nos dado vitória. É esse o resultado quando estamos na palavra de Deus. Mas não tente o Senhor. Amém, amados? Sexto passo aqui. Estou sem versículo, viu, irmãos? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Satanás, ele é insistente, ele é persistente. Mas a Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo, e ele vai fugir de vocês. Esse é o resultado. Sujeite a Deus, obedeça ao Senhor, esteja debaixo da vontade de Deus, e para o diabo resista. A Bíblia não nos manda fugir do diabo. Temos que fugir do pecado, viu, irmãos? Fugir da tentação. Se existe um ambiente, pessoas que vão lhe tentar, então fuja, saia. Agora o diabo não. O diabo nós enfrentamos. Não é? Você vê que José, na casa de Potifar, quando a mulher de Potifar lhe enquadrou e disse: deita-te comigo, foi o que ele fez? Ele resistiu? Não. Ele fugiu, ele correu, ela segurou sua roupa, rasgou sua túnica e levantou uma calúnia contra ele. Mas ele fugiu, mas ele correu. O diabo vem e eu resisto. Eu luto contra ele, mas a tentação e o pecado, nós temos que fugir do pecado e da aparência dele. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então houve a resistência, houve a vitória do Senhor Jesus. E se ele venceu, nós também poderemos vencer. Amém, amados? Se ele foi vencedor, nós também seremos vencedores nas tentações que nós possamos estar vivendo. Para não cair em tentação, o que é recomendado? Primeiro, vigiar e orar. Mateus 26, 41 diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraca. Para que eu não caia em tentação, eu tenho que vigiar e eu tenho que orar. São as duas coisas juntas que me levará a ficar de pé e não cair. Só vou orar e não vigiar, cai. Só vou vigiar e não vou orar, vai cair. São as duas coisas. Eu oro e vigio. Não é que uma é mais importante do que a outra. São as duas juntas. São os dois segredos. Eu vou vigiar e eu vou orar. Eu vou orar, vou vigiar. Estou vigiando e estou orando para não cair em tentação. Não adianta, meu irmão. Já vi pessoas que oravam muito, que evangelizavam muito, que faziam muita obra de Deus, que lia muita Bíblia, mas não vigiava. E o que aconteceu? Viu a queda. Porque não fazia o que a Bíblia mandava. Vigie e ore para que você não caia em tentação. Amém, amados? A Bíblia nos manda, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou. E ele diz: perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação. Eu tenho que orar por isso. Eu tenho que orar pela minha inclinação.
Eu tenho que orar pela a área na minha vida que é vulnerável, que eu sei que é ali minha cobiça, e se ali é a minha cobiça, é ali que eu serei tentado. Se eu praticava isso no passado, com certeza o diabo vai querer trazer de novo para que eu caia naquilo que eu praticava. Por quê? Porque ali era que a minha carne se deleitava.